do público querer fazer pergunta, só que 30% quer fazer. Vocês estão num processo absurdo de destravar. Isso me deixou um pouco... Não estou de brincadeira, não. Isso me deixou... Um negócio errado. Em homenagem a esse momento, eu não vou responder nenhuma pergunta de vocês. Você sabe por quê? Não escuta por quê. Porque o que vocês estão caçando em mim, vocês vão fazer perguntas para vocês. Até quando você vai ficar sem perdoar seus pais? Até quando você vai aceitar ficar nesse emprego? Até quando você vai ficar fazendo a mesma coisa nessa empresa para ter esse mesmo faturamento? Já tem um tempão que está do mesmo jeito. Até quando você vai ficar sem ler um livro? Até quando você vai ficar nesse livro? Até quando você vai ficar na internet só assistindo rios? Posso te pedir um favor? Faça as perguntas para a sua alma. Deus vai responder só 1% das perguntas, senão eu ia ficar o dia inteiro só fazendo pergunta para Ele. E Ele não responde todas, Ele responde quase nenhuma. Ótimo. Ele responde 1%. Eu tenho amizade já tem alguns anos com Ele. Ele responde quase nenhuma das perguntas. E eu te falo, por que Ele não responde? Porque Ele quer que você descubra. Ele quer que você se relacione. Ele quer que você cresça, que você tenha autoridade. Ele não vai te dar as respostas que você está procurando. Ele deu uma visão para José, ele não deu uma resposta para José. Deixa eu te ensinar um segredo. Deus foi uma visão. Resposta o José teve que arrumar sozinho. Se você guardar isso no seu coração, você vai fazer pergunta o tempo inteiro. E eu quero passar um exercício para todo mundo aqui. Eu não vou responder nenhuma pergunta em homenagem a nunca ter visto na minha vida uma plateia desse tamanho, quase todo mundo querer fazer pergunta. Não vou responder. Escuta. Quais as perguntas que modificaram o mundo? Alguém na década de 60 fez uma pergunta sobre: nós vamos perder para a Rússia na corrida espacial? Quem fez o primeiro voo suborbital da história? Rússia, União Soviética. Os Estados Unidos fez uma pergunta: nós vamos perder para esses caras? O que você conhece como Guerra Fria? Não. Aí alguém por uma pergunta fala assim, ó, até o final dessa década, alguém falou isso em 1962, nós vamos na Lua, levar o americano lá, pousar lá e voltar com ele em segurança. Final da década de 60, em 1969, estava fazendo um grande feito, porque uma pergunta mudou tudo. Uma pergunta começa uma guerra e uma pergunta termina uma guerra. Uma pergunta pode fazer você ficar pobre se você não achar a resposta. E uma pergunta pode fazer você ficar muito rico se você achar a resposta. Provérbios 25, 2 está escrito assim, ó. A glória de Deus é encobrir as coisas. É isso aqui, ó. E a glória de Deus, e a glória do homem é o quê? Achar. A pergunta é, cadê a glória? Cadê as descobertas? Cadê a sua identidade? Cadê seu propósito? Cadê as conexões? Cadê os ambientes que você precisa ir? Cadê as viagens? Cadê as viradas de chaves? Cadê os desafios? Cadê as experiências? Engraçado, o garoto brincou com isso aqui, subiu aqui, 2 minutos ou menos ele fez isso, chamou a atenção de todo mundo, a gente vai assistir o vídeo dele, e ter aprendido a mexer com um negócio de criança, fez uma criança passar na frente de um monte de gente que está aqui doido para ir para esse lugar. E a palavra fala assim, ó, se você for simples como criança, você vai entrar no reino. Fala ou não fala? Não falou para você ser infantil, engraçado. Guarda essa no seu coração. Você confunde o que está escrito por religiosidade. Você continua infantil, mas não é simples como criança. Você confundiu. É ter um coração simples, não é ser infantil como uma criança, não é ser birrento como uma criança, é ser simples como uma criança. Para resolver isso aqui tem que ser simples. Para ter coragem de peitar todo mundo e gravar um vídeo, você tem que ser simples. Marçal, e se der errado, todo mundo vai me zoar. O simples não vai importar com isso. O simples vai aprender e amadurecer com isso. Então a grande verdade é o seguinte: as perguntas não movem só o mundo. Elas fazem qualquer pessoa prosperar. Então,